Diminui só um pouco a velocidade desse ventilador aí, para a gente poder escutar melhor. Eu queria pensar hoje, juntamente com todos os irmãos e as irmãs, em 3 passos que conduzem para o desastre. 3 passos que conduzem para o desastre. Por que muita gente não tem tido vitória na sua vida espiritual? Nós queremos ministrar e nós queremos falar sobre isso nessa noite. Se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo 13, livro de Gênesis, capítulo 13, do verso 10 ao verso 12. Gênesis capítulo 13, do verso 10 ao verso 12. Nós queremos, depois dessa mensagem, dessa breve mensagem, nós queremos orar a Deus, porque aqui nós queremos a receita do fracasso nas nossas vidas. E nós não queremos fracasso. Nós queremos a vitória da nossa vida, a vitória do nosso casamento, a vitória da igreja. Mas para nós termos vitória, é necessário falar às vezes da derrota. Para nós termos santidade, é necessário falarmos sobre o poder do pecado na vida de uma pessoa. E nós queremos dar algumas ênfases nessa noite, principalmente aos jovens que estão aqui, que estão assentados. Eu queria que vocês estivessem prestando bastante atenção, aos irmãos que estão aí atrás, aos irmãos que estão com filhos, não tirar de atenção. Não será muito tempo, mas nós precisamos da sua atenção. Vamos ler a palavra de Deus a partir do verso 10 que diz: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e tomou as suas tendas até Sodoma. Quero a sua atenção, preste atenção aqui. Amados, todo mundo aqui já deve conhecer, de uma maneira ou de outra, a história de Abraão, que Deus chamou de Ur dos Caldeus. Abraão é o nosso pai. Abraão é o nosso pai espiritual, porque a Bíblia diz, ali no Novo Testamento, que nós que éramos zambuzeiros era uma planta cheia de espinho, nos tornamos amados oliveira pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então não somos mais zambuzeiro. É igual aquela pessoa que no mundo era tranqueira, mas pelo sangue de Jesus, hoje não é mais tranqueira, mas é bênção de Deus usado pelo Senhor, não é? Pessoas que antes bebiam, antes se prostituíam, mas hoje estão tomadas pela glória e pela graça do Senhor Jesus. Você deve conhecer alguém dessa maneira. E quando Abraão, Márcia, ele saiu de Ur dos Caldeus, não é? Ele levou também a sua família. Ele levou, pelo menos, a Bíblia conta, e a Bíblia narra, o seu sobrinho Ló. E Ló é, amado, o crente carnal. Mas eu não vou falar sobre ele, porque eu vou ampliar domingo que vem, talvez eu amplie um pouco mais isso daí. E ele levou Ló, e ele foi benigno para com Ló, ele foi abençoador para com Ló, ele trabalhou na vida de Ló e abençoou a Ló. Só que chega um grande momento da vida de Abraão e da vida de Ló, que a comida já estava pouca. Eles tinham muitas ovelhas, eles tinham muitos bois, eles tinham muitos animais. Então Abraão, ele chegou ali, perto da campina ali de Canaã, e próximo de Sodoma e Gomorra, que foi a pior cidade que até hoje não existe igual. Por mais que tenha inferno, por mais que tenha prostituição, não se compara ao que foi Sodoma e Gomorra nos tempos bíblicos. De tal forma que as pessoas faziam sexo na rua, de tal forma que os anjos vieram na casa de Ló, e os homens da cidade, daí vem o nome sodomia, que também tem a ver com homossexualidade. Eles foram até Ló e falaram: olha, nós queremos transar com esses homens que vieram até vocês, que eram os anjos. E Ló, como era um crente carnal, que não tinha discernimento, o que ele faz? Ele expõe a sua família e diz assim, ele achou que ele estava sendo espiritual. Olha,
Vocês não vão ter relações porque eles são anjos, eles foram enviados por Deus. Vocês não querem minhas filhas? Olha o que Ló faz. Eu não posso dizer que Ló não era crente, porque todas as vezes que no Novo Testamento se refere a ele, fala o justo Ló. Mas ele é a semelhança do crente carnal que toma decisões carnais, que leva a sua família para caminhos carnais. Meu amado, de repente, antes mesmo disso acontecer, eu só adiantei um pouco a história, ele chega e fala assim para Ló: Ló, olha, nós vamos ter que nos dividir, está tendo confusão, os seus pastores estão brigando com os meus pastores, o meu gado, né, a situação, então agora você pode escolher, amado, qual o lado da planície que você deseja ir, qual o lado da planície que você deseja conquistar. Querido, ora, se Ló tivesse caráter, se Ló fosse um homem de palavra e de vida, ele teria falado assim: Abraão, você já me livrou lá da terra, você já está velho, não é? Então eu vou escolher este lado da campina que dá para Canaã, porque era um lado mais seco, porque o lado que dava para Sodoma e Gomorra era um lado bonito, era um lado cheio de especiarias. Mas sabe o que Ló lhe diz? Querido, preste atenção numa coisa. Mesmo quando você é um homem espiritual, mesmo que você fique com a pior parte, Deus tem o poder de abençoar. Amém. Mesmo que você tenha se sentido lesado na vida, mesmo que o seu chefe ou seu sócio te roubou, não é ele que vai prosperar, é você. Amém. É você. E aí acontece uma coisa assim, amado. Ló, ele abre o olho só como ele era, não é? Aquele homem que queria tudo para ele, e ele não pensou no tio, ele não olhou para o tio, ele disse assim: eu quero aquele lado lá que é mais bonito, aquele lado. Sabe o que Abraão fez? Abraão é a semelhança do homem que confia em Deus. Ele poderia ter brigado com Ló: olha, Ló, você é um sem vergonha, porque eu tenho alimentado você, eu te dei gado. Mas sabe o que Abraão diz? Amém, pode ir com seu gado para lá, pode ir com seu gado para lá. E Abraão foi para as campinas, para o lado de Canaã. Querido, aqui tem um mistério enorme. E aqui tem um chamado enorme de Deus para nós aqui nessa noite. Amém. Decisões que nós temos que tomar na nossa vida. Quantos aqui não tem que tomar uma decisão na segunda-feira? Quantos aqui não tem que, fazer alguma coisa que precisa, mas eu preciso tomar? Eu vou fechar, eu vou abrir, eu vou fazer. Mas, meu amado, sabe qual é o caminho da derrota? Olha aqui para mim. Sabe qual é o caminho da derrota? Os passos que conduzem para o desastre. A Bíblia diz, dentro desses versículos, que quando Abraão disse escolhe, a Bíblia diz que Ló levantou os olhos e viu. Aqui está o perigo, amado, da carnalidade na igreja. Por quê, amados? Porque, na verdade, a maioria dos nossos fracassos estão ligados à concupiscência dos nossos olhos. Você já convidou aquela pessoa esganada para ir comer na sua casa? Você faz 4 bifes, ele já fica de olho no maior. Ele fica debaixo do terceiro à direita. Não é? E de repente, ele vai, aquela luta, aquela esganação, Ló. Então, quando Abraão disse isso, Ló ele fez assim, ele levantou o sonho, né, olhou, e aí está o grande problema. Decisões sem a presença de Deus, pelos olhos, né? Pelos olhos nós dizemos, não, aquela pessoa confiável, vou fazer uma sociedade com ela. Pelos olhos, nós falamos, aquela mulher é dentro de Deus, vou casar com ela. Pelos olhos nós dizemos assim, não, eu vou na casa, eu vou fazer em Ló. Ele não pede orientação a Deus, ele não clama a Deus, ele não pede, ele não tem discernimento nenhum. Porque o carnal, amados, acredito até que vai para o céu. Quando eu digo carnal, não estou dizendo a pessoa que se joga na carne, porque Ló não fazia isso, mas a pessoa que não tem a predisposição de buscar a Deus, olhar e ver aquilo que não está em sintonia com a vontade de Deus. E ele olhou